Esquece tudo que você já imaginou sobre a mãe do Luffy, porque a revelação que vem agora vai te pegar de surpresa. Shaq pode ser a mãe do Gorosei e até mesmo de um dos Cavaleiros Sagrados, Saint Shamrock. Seja bem-vindo de volta à tripulação dos Chapéus Vermelhos. Tudo começa a se encaixar quando lembramos do capítulo 1096, onde Roger disse: "Vocês não fazem ideia do que eu vivi no último ano." E olha só, em apenas um ano, Roger e Rouge tiveram Ace. Em um ano, Dragon também nasceu. E em apenas um ano, várias crianças importantes para a história vieram ao mundo. E é aí que entra a conexão com o nascimento de Shanks. God Valley, 38 anos atrás, o palco do famoso incidente. Parece que os números não dizem nada, mas quando a gente analisa com calma, eles entregam a linha do tempo que Oda preparou. Shanks e Shamrock seriam filhos de um homem da família Figarland ligado diretamente aos Cavaleiros Sagrados. Mas aí vem a pergunta: por que Roger aceitaria criar o filho de um inimigo? Pois antes de se separar de Shanks, Roger teria revelado uma verdade tão pesada que fez o garoto chorar por dias. E quando Roger foi executado em Log Town, Shanks, que já tinha voltado a viver como herdeiro dos Figarland em Mary Joyce, fez sua escolha. Ele abandonou tudo para seguir o legado do seu pai de criação, Gold Roger, e ao lado de Rayleigh, seu pai adotivo espiritual. Essa história nunca foi contada oficialmente, mas hoje vamos mergulhar nessas teorias explosivas. Afinal, será que Shaq é mesmo a mãe de Shanks e Shamrock? Antes de continuar, preciso agradecer aos apoiadores que ajudam a manter essas investigações vivas. E você aí, já pegou seu café? Porque agora vem a bomba de verdade. No capítulo 515, o narrador explicou que Amazon Lily é uma ilha habitada apenas por mulheres. Homens são proibidos de entrar e, curiosamente, todas as crianças nascidas lá são meninas. Isso significa que Shaq, que vem de Amazon Lily, jamais poderia ter um filho homem, certo? Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Essa regra só vale para os nascimentos dentro da ilha. Se uma mulher de Amazon Lily engravidasse fora de lá, poderia sim dar à luz a um menino. E Shaq não era qualquer mulher. Ela era considerada um verdadeiro tesouro entre os piratas, a ponto de até Gold Roger se interessar por ela. Muitos piratas a desejavam desesperadamente, como se fosse impossível resistir ao seu charme. E é justamente por isso que a teoria de ela ser a mãe de Shanks e Shamrock ganha força. Afinal, até os Tenryubito eram conhecidos por sequestrar mulheres lindas para transformá-las em esposas e concubinas. E aqui temos 3 casos que mostram o nível de dificuldade desses sequestros, quase como fases de um jogo. Nível 1. Saint Charles tentou sequestrar uma enfermeira para fazê-la sua 13ª esposa. Nível 2. A tentativa de sequestro de Ginny, membro do exército revolucionário. Para capturá-la, o Tenryubito precisou ser extremamente habilidoso, já que ela estava protegida por revolucionários. Nível 3. O sequestro de Shaq. Esse, sem dúvida, foi o mais difícil. Cerca de 42 anos atrás, Shaq abandonou a vida de pirata, mas como ainda era procurada, precisou se esconder. Ela encontrou abrigo justamente no bando dos Rocks, e a gente sabe o quão insano era o poder desse bando. Até Garp, o herói da marinha, quase perdeu a vida naquela luta. Agora imagina, para sequestrar Shaq, alguém teria que ser absurdamente poderoso, muito acima do nível de um simples Tenryubito como Charles. Estamos falando de alguém com força equivalente, no mínimo, a um cavaleiro sagrado. Naquela época, Galen era considerado o nome mais promissor para liderar os cavaleiros sagrados, com um poder comparável a lendas como Roger ou até mesmo Barba Branca. Foi ele quem sequestrou Shaq para fazê-la sua esposa, como se fosse apenas mais um desafio, do mesmo jeito que Saint Shamrock já havia proposto jogos cruéis para os cavaleiros, usando até o poder de suas Akuma no Mi para caçar gigantes. Ou seja, para capturar alguém como Shaq, só mesmo alguém desse nível para cima. E os registros colocam o sequestro dela entre 39 e 40 anos atrás. Roger chegou a dizer que esperou um ano inteiro, o que confirma que Shaq já estava em cativeiro bem antes dos rumores de sua presença em God Valley se espalharem. Enquanto isso, Rox de Shebeck já havia se casado e tinha um filho chamado, mas a identidade de quem realmente sequestrou Shaq permaneceu em segredo por muito tempo. Só 38 anos atrás, quando Ginny, do exército revolucionário, escutou conversas secretas, é que os piratas souberam que Shaq estava em God Valley. E aqui entra um detalhe que já expliquei em outros vídeos. Shaq não era o único tesouro presente em God Valley. Além dela, havia outras recompensas secretas, inclusive as lendárias 6 Akuma no Mi que depois entraram em disputa. Mesmo assim, Galen foi quem conseguiu mantê-la como sua esposa por um ano inteiro. E foi justamente nesse período que Shaq engravidou, dando à luz 2 meninos, Shanks e Shamrock. Um ano depois, Shaq já estava em God Valley com seus 2 filhos pequenos. Mas a informação vazou e muitos piratas vieram atrás dela. Só que ao descobrirem que a mulher tesouro já tinha filhos com o Tenryubito, eles perderam o interesse nela e voltaram suas atenções para outros prêmios, como os baús de Akuma no Mi. Nesse ponto, Shaq já havia mudado seu visual, cortando o cabelo comprido como forma de tentar superar o trauma. Se lembrarmos de outras histórias, os Tenryubito frequentemente sequestravam mulheres para transformá-las em esposas, e quando não serviam mais, eram descartadas.
No caso de Shaq, ela foi expulsa por conta de uma doença incurável que atingiu parte da nobreza celestial. Mas antes disso, ela já havia dado à luz a 2 filhos, Shamrock e Shanks. E os nomes deles podem até parecer um jogo de palavras proposital de Oda, uma conexão simbólica que só agora começa a fazer sentido. Com tantos piratas atacando God Valley, Shaq não teve escolha. Colocou seus filhos em baús para protegê-los. Um desses baús foi parar nas mãos do bando de Roger, e assim ele encontrou o pequeno Shanks. Conforme Shanks crescia, Roger e Riley notaram algo estranho. O garoto lembrava cada vez mais Galen, o cavaleiro sagrado responsável pelo sequestro de Shaq. Enquanto isso, Shaq procurava seus filhos, mas só anos depois descobriu que um deles havia sido criado pelo bando de Roger. Acolhida e apoiada por Riley, Shaq decidiu se esconder em Sabaody, abrindo o famoso bar onde vive até hoje. Apesar disso, nunca pôde assumir para Shanks que era sua mãe. Acreditava que se fizesse isso, limitaria a liberdade dele, a mesma que ela mesma havia perdido no passado. Entre Roger e Riley, Shaq deixou claro seu coração. O verdadeiro amor dela sempre foi Riley, que a aceitou sem se importar com o passado. Já Shamrock não teve a mesma sorte. Ele permaneceu em Mary Joyce, sendo criado pelos Figaland. Shaq não tinha como alcançá-lo, e ele acabou aceitando seu destino dentro da família nobre. Mas quando Roger foi executado, Shanks decidiu investigar suas origens e se aproximar do irmão. No entanto, ao se infiltrar em Mary Joyce, acabou sendo forçado a se tornar um cavaleiro sagrado, recebendo até o selo gravado em seu braço. Shanks passou um tempo entre os nobres, mas logo percebeu a verdadeira natureza do governo mundial. Ele então rompeu de vez, abandonou Mary Joyce e sacrificou seu braço esquerdo no mar para selar sua ruptura com a linhagem Figaland. A partir dali, Shanks escolheu seu próprio destino como pirata, herdando a vontade que Roger havia confiado a ele. Do lado de Shamrock, é provável que ele também tenha ouvido sobre a própria mãe através de Shanks, mas a natureza corrompida de um Tenryubito não permitiu que ele aceitasse Shaq. Para ele, a vida de luxo e privilégios oferecida por St. Figaland foi suficiente para preencher o vazio que carregava desde o nascimento, quando foi separado da mãe. Quanto a St. Figaland Garling, como um nobre celestial poderoso, ele sempre teve inúmeras esposas e nunca se importou em perder Shaq. Para ele, ela foi apenas mais uma entre tantas mulheres que já havia possuído, nada além de um objeto usado. E aqui entra um detalhe importante. One Piece nunca foi uma história sobre herança de sangue, mas sim sobre herança de vontade. Mesmo que Shanks fosse realmente filho de Garling, o confronto entre eles seria inevitável. Garling, frio e impiedoso, poderia matar o próprio filho sem hesitar, mas Shanks, ao contrário, não teria coragem de tirar a vida de um pai, mesmo que fosse um homem corrompido. Essa é a essência trágica do personagem. Um destino que o prende entre duas linhagens opostas. Vejam só, seu pai seria ninguém menos que o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Sua mãe, Shaq, outrora uma das mulheres mais belas do mundo e até mesmo rainha de Amazon Lily. A falha nessa teoria? Em Amazon Lily, todas as mulheres dão à luz apenas filhas, mas isso só se aplica dentro da ilha. Fora dela, as exceções podem acontecer. E não podemos esquecer, Garling também é cientista. Assim como o Judge da família Vinsmoke, ele pode ter manipulado o código genético de seus filhos, intervindo até no sexo dos bebês. Esse tema de gênero e identidade já apareceu diversas vezes em One Piece. Okiku, um samurai que vive como mulher, Yamato, filha de Kaido que se identifica como homem, e até as próprias Amazonas, que transitam naturalmente entre papéis masculinos e femininos sem julgamentos. Oda sempre tratou isso com sutileza, e talvez a origem de Shanks e Shamrock também envolva esse tipo de intervenção científica. Um detalhe ainda oculto sobre a família Figaland. E no fim, tudo volta para a mesma pergunta. Quem realmente é Shanks? Um pirata livre que herdou a vontade de Roger, ou o filho esquecido de uma linhagem amaldiçoada que até hoje move as engrenagens do governo mundial? Se Shaq for mesmo sua mãe, então o elo entre os piratas lendários, os cavaleiros sagrados e até o próprio Imo fica ainda mais direto. E isso muda tudo que a gente achava saber sobre o passado e sobre o futuro da batalha final. Será que Shanks um dia vai descobrir toda a verdade? Ou pior, será que ele já sabe e está apenas esperando o momento certo para agir? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Shaq é mesmo a mãe de Shanks e Shamrock? Ou acha que Oda ainda vai revelar outro nome completamente inesperado? Deixa sua teoria aí nos comentários e bora discutir. E se curtiu essa viagem pelo passado secreto dos Tenryubito, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque no próximo vídeo eu vou trazer a conexão entre Imo, o deus Sol Nika, e o lado sombrio de Luffy. Você não vai querer perder.